Meu nome é Daniel Fonseca Lavouras, eu tenho 46 anos, sou engenheiro aeronáutico, trabalho como professor há quase 20 anos. As Olimpíadas Científicas, Olimpíadas do Conhecimento, são eventos voltados para alunos de ensino básico, ou seja, fundamental e médio, pré-universitário basicamente, que visam, basicamente é uma prova, só que não são provas comuns, não é uma prova de geografia comum, uma prova de matemática comum. É uma prova que é feita para instigar o jovem, uma prova em que eu saio motivado mesmo com aquilo que eu errei. Ou seja, em prova de colégio a gente vai lá, tá, CTI 7, errei 3, passei, dane-se que eu errei, eu não estou interessado. O objetivo da Olimpíada, de quem elabora a Olimpíada, é fazer uma prova que eu fique curioso com aquilo que eu errei. Então são instrumentos pedagógicos que reciclam o ensino como um todo. Então, imagina fazer uma prova de matemática onde não é aquilo, resolva a equação, uma prova de geografia onde tem alguma pergunta mais manjada. São provas feitas com cuidado para que as pessoas saiam estimuladas a procurar o conhecimento. Então, são provas que os alunos participam voluntariamente, elas não valem nota para o colégio nem nada, e elas ganham adesão a partir do interesse dos jovens por uma espécie de competição, mas que é uma competição saudável pelo conhecimento. Enquanto aluno, não participei de Olimpíadas, mas em 1998 eu criei a Olimpíada Brasileira de Astronomia, quando eu estava trabalhando em Belém do Pará. Depois eu ajudei a criar a Olimpíada Brasileira de Informática, a Olimpíada Brasileira de Física, criei a Olimpíada Brasileira de Biologia e recentemente criei a Olimpíada Brasileira de Geografia. As duas últimas edições foram organizadas todas aqui no Rio Grande do Sul em parceria com a Unicamp. Quem é que cria elas em si? Por exemplo, é o governo tem alguma relação com elas? Não necessariamente. Por exemplo, essa Olimpíada de Astronomia, ao criar uma Olimpíada, eu procuro um órgão governamental, uma universidade, então CNPq, MEC, Federal, Universidade Federal, para dar uma chancela, para dar um respaldo, por exemplo. Eu não posso sair, criei a Olimpíada. Eu preciso ter alguma credibilidade para fazer isso. No caso da Olimpíada de Astronomia, eu entrei em contato com o Comitê Internacional na Rússia, por e-mail, e nós enviamos carta convite para o Ministério da Educação, para o CNPq, para a FAPESP, para a FAFERJ, enfim, para que alguém pudesse assumir o evento. E ninguém se interessou. Então eles lá na Rússia disseram, então tu vai ser o representante do Brasil, tu vai criar a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e o evento que tu fizer vai ser credenciado para representar o Brasil numa Olimpíada Internacional. As Olimpíadas internacionalmente elas são apoiadas pela Unesco, elas têm mais de 100 anos, tá, já. Então, no Brasil elas são relativamente recentes, mas elas são coisas que estão há muito tempo. Então, na verdade, eu preciso fazer um evento que tenha alguma credibilidade para eu dizer que são esses alunos que vão nos representar no evento internacional. É como se eu quisesse fazer uma outra liga de futebol aqui. Tá, mas os times que ganharam a minha liga vão para a Libertadores? Não, esses são os que ganharam o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato oficial. Eu preciso construir alguma coisa que tenha essa credibilidade. Basicamente é isso. O objetivo da Olimpíada é aumentar a participação. Então, a Olimpíada, é claro, os vencedores da Olimpíada vão para a Olimpíada Internacional, são os geninhos da matemática, da geografia, da biologia. Mas o grande objetivo da Olimpíada não é coroar os 5 melhores e viajar para a Olimpíada Internacional na China. Claro que vários jovens querem isso, mas o grande objetivo da Olimpíada é fazer ela ir de 10 para 11, para 19 milhões de alunos. E conseguir com isso atingir escolas lá no interior do Acre, de Rondônia, e fazer com que o ensino de matemática, de geografia e de biologia melhore 1% em cada um daqueles 19 milhões. Então isso realmente é o grande cereja do bolo, isso. É se conseguir um efeito multiplicador que recicle o ensino dessa disciplina, que estimule, né, que quebre o círculo vicioso de que estudar matemática, geografia ou biologia é um troço ruim, que é o eterno conflito da escola. Não existe nada, nenhuma espécie de preconceito à participação de meninas. Então, simplesmente a adesão delas, o interesse delas foi um pouco menor que dos meninos. Mas não há nada, na minha visão, que iniba a participação das meninas. Então, acho um movimento muito legal querer que as meninas participem mais. E isso tem que partir delas. Mas isso, digamos, é um movimento endógeno. Isso não tem causa, ou seja, estamos oprimidas e não estamos participando porque não nos deixam. Não existe nada. Na verdade, é uma Olimpíada aberta, tu entra no colégio, faz quem quer, papapá, não tem absolutamente nada que diz, não, tem tantas vagas femininas e tantas femininas. Não, é entrar na turma, mas quem quer fazer? Beleza, os meninos querem fazer e as meninas não querem fazer.
Ou os meninos se comprometem mais e de repente começam a ter um desempenho melhor. É eterna discussão, os meninos têm mais habilidade para matemática. Eu acho que tudo isso é um baita papo furado, entendeu? Não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho muito legal que as meninas tenham movimento. Não, agora as meninas olímpicas vão botar para quebrar as meninas também, porque na verdade se a participação delas não está igual à participação dos meninos, é que existe um espaço a ser ocupado, que elas têm que ocupar, e elas podem. Uhum. E o que falta para ampliar mais a divulgação assim, das Olimpíadas? Aí nós temos um problema. Então, em alguns estados as Olimpíadas são muito divulgadas. Aqui no Rio Grande do Sul não. Não existe como forçar a barra. Ou seja, não adianta eu botar a Olimpíada no jornal, botar a Olimpíada na TV. Tipo, tem que ser um processo natural. Isso tem muito a ver com os alunos. É claro que algumas decisões das escolas podem facilitar ou não a expansão das Olimpíadas. Por exemplo, algumas escolas têm medo de se expor na Olimpíada. Então, vou te dar um exemplo. As Olimpíadas são abertas, ou seja, o colégio não tem que fazer uma seleção interna para dizer quem vai para a Olimpíada. Então, na hora que eu digo assim, vou aplicar uma prova, aí eu vou lá, não, tu vai representar o colégio na Olimpíada de Matemática, vocês vão fazer a Olimpíada de Matemática, vocês nem façam. Então, vira um grupinho. Então, em muitos colégios, às vezes, vira um grupinho. Tem a Olimpíada, mas tem um time que participa. Não é para ser assim, é para ser geral. É para qualquer um fazer a prova. Faculdades, exterior, olham assim, pessoas que participam das Olimpíadas. É importante? É importante porque alguns processos de admissão de universidades não são como no Brasil, que a gente tem um vestibular, que a gente tem uma avaliação intelectual. Se tu for bem em biologia, matemática e história, tu pode fazer direito, medicina, qualquer outra coisa. O teu caráter, os teus soft skills, a tua liderança, a tua criatividade não está em pauta. Agora, para eu estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho que provar uma competência mínima, um domínio mínimo de conteúdos. Eu faço uma prova lá do SAT, ok, mas eu vou ter uma avaliação mais holística da pessoa, então eles vão analisar o meu histórico todo. Ok, quando eu faço isso numa admissão internacional, eu preciso de um sistema homogeneizado de ensino, porque eu vou olhar o teu histórico escolar. As Olimpíadas, de certa maneira, é uma espécie de certificado internacional de excelência. Então eu tenho como, o cara que tem algum resultado olímpico, ele tem naturalmente, esse cara aqui participa disso, são Olimpíadas, a gente conhece, são eventos sérios, papapá, então isso dá, e são certames nacionais, é a mesma prova brasileira. Então se o cara tem destaque a isso, ele quebra essa barreira, ele já tem essa etapa.